Boa tarde. Tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Na última aula a gente definiu o que era a derivada de uma função em um certo ponto do seu domínio, né? A gente vai continuar falando desse conceito na aula de hoje, tá? E vamos falar de um resultado importante que envolve as duas ideias, os dois conceitos de continuidade e derivabilidade. São os dois conceitos, digamos, principais que nós vimos até então no nosso curso, né? E um resultado importante do conceito de continuidade foi o teorema do valor intermediário que vocês viram, né? Estava na prova de vocês também. Aproveitando o gancho, né, falando de prova, essa semana nós temos prova, né, e a prova dessa semana envolve os conteúdos da semana passada e dessa. Tá? Então vocês vão ter um pouco mais de tempo, que a prova vem um pouco mais de coisas para resolver, né? Então vocês vão ter 1 hora de tempo, tá, para fazer a prova. Eu acho que tem 4 questões na prova de vocês. Já elaborei ela com todo carinho. Tá? Mas não está difícil, está bem simples. E na verdade, deixa eu abrir aqui, só para eu relembrar aqui. Mas eu fiquei feliz com o resultado da última prova, né? A média da turma subiu. A média da turma foi para 4,73, né? Começamos com, na primeira prova, 3,70, depois 3,79 e aumentamos praticamente 1 ponto na média, né? Tivemos 36 pessoas que fecharam a prova, né? Parabéns para vocês, fiquei muito feliz mesmo. Na primeira prova nós tivemos 13 pessoas, na segunda tivemos 15 pessoas e nessa nós tivemos 36 pessoas. Sinal que a prova estava fácil ou vocês estão estudando muito? Não estava fácil, né? Vocês estão estudando muito, né? Estão aprendendo coisas novas e a tendência é só melhorar, né? Então, essa quarta prova é a primeira prova da segunda avaliação, né? Então, como que funciona? Essas 3 primeiras provas, você pega a média delas, a média aritmética, soma com a média das listas desse primeiro período e aí você tem a nota da tua primeira avaliação. Ok? Aí a mesma coisa para a segunda e para a terceira avaliação. Então, essa próxima prova, a prova de quarta-feira, já é a primeira prova da segunda avaliação de vocês. Tá bom? Tá? Pois é. Então, vamos lá. Então, só relembrando os conteúdos da próxima prova. Foi limite no infinito, limites infinitos e limite fundamental exponencial, né? Aí nós vimos na última aula de quarta-feira passada o conceito de derivada. E hoje a gente vai continuar falando de derivada e na próxima aula também. Nós vamos ter algumas aulas ainda falando de derivada, tá? Regras de derivação, etc. Tá bom? Então esse vai ser o conteúdo da prova. Então nós falamos na aula anterior que uma função é derivável em um ponto P no domínio dessa função se esse limite aqui existir. Limite desse quociente, f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, se ele existir, for igual a um número, né, eu vou dizer que esse valor vai ser o valor da derivada da função desse ponto P. Tá bom? Geometricamente, o que é a derivada da função em um certo ponto nos dá? Sob o ponto de vista geométrico. Me dá a inclinação da reta tangente a essa função, ao gráfico dessa função no ponto. Tá bom? Então você olha para a derivada, olha para a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto, você tem o valor da derivada. Essa é a interpretação geométrica da derivada de uma função. E eu dei alguns exemplos de que essa ideia, que parece ser uma ideia bem abstrata,
Ela, na verdade, ela se faz presente em várias áreas do conhecimento. Tá bom? A gente viu também que esse limite aqui, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Reescrever o limite anterior. Como? A gente pode reescrever esse limite aqui da seguinte forma. Dizer que a derivada da função no ponto P é o limite quando h tende a zero do seguinte quociente. F de P mais h menos F de P sobre h. Né? A gente viu isso também na aula anterior. Então são coisas equivalentes. Você pode usar qualquer um. Tá bom? Vai depender do que, professor? Vai depender do tipo de função que você estiver trabalhando para poder calcular a derivada dela via definição. Tá? Quando a gente calcula a derivada pela definição, ou seja, por esse limite, geralmente é um trabalho não muito simples. Tá? Para isso que a gente vai conhecer na próxima aula as regras de derivação. Inclusive hoje nós já vamos conhecer algumas regras de derivação. Tá? E aí com essas regras... Pode falar. Peraí, eu não entendi. Sim. Quando o limite existe, significa que ele é um número real. Aí ele não existe. Dá pra ver a tendência dele, né? Se, tipo, quando o limite de uma função tende a mais infinito, então dá para entender que ele está crescendo, o gráfico da função está crescendo cada vez mais. Mas o limite não existe. Ele tende a infinito, mas ele não vai para um certo valor. Qual foi a definição de limite, né? É bem importante esse questionamento. Qual foi a definição de limite que a gente deu, né? O limite de uma função em um certo ponto existe f de x, quando x tende a p, existe se for igual a um número real, L. Esse L aqui, ele tem que pertencer aos reais. Tá? Para o limite existir, isso aí tem aquela questão dos limites laterais e tal. Agora... pode ser que nós tenhamos coisas assim, ó. Vou pegar aqui um ponto P. Aí aqui nesse caso, o limite dessa função, quando x tende ao ponto P, vamos pegar aqui pela direita ou pela esquerda mesmo, isso aqui é mais infinito, né? Dizer que o limite dessa função quando x tende ao ponto vai para mais infinito, não significa dizer que o limite existe. O limite não existe. Mas ele me diz o comportamento da função em torno do ponto P. Então, quanto mais eu me aproximo do ponto P, tanto pela direita e pela esquerda, os valores da função crescem cada vez mais. Entendeu? Então mas de qualquer forma, significa que o limite não existe. Entendeu? Não. Até porque o limite da derivada é esse limite aqui, ó. É o limite desse quociente. Observe que esse quociente ele é diferente disso aqui. Aqui eu estou calculando o limite da função. E aqui a derivada é o limite desses quocientes. Então são coisas distintas. Tá bom? Claro? Mas é importante essa pergunta porque... às vezes a gente confunde isso, né? Com certeza o professor Leão falou sobre isso para vocês, foi ele que ministrou essa aula, né? Mas é importante deixar claro que o limite de uma função ser mais infinito, menos infinito, etc., não significa que o limite existe, o limite não existe, tá? Mas ele me diz o comportamento da função, o que está acontecendo, tá? Bom, então, alguma dúvida até aqui?
nesses conceitos que a gente viu na aula anterior, tá? Hoje a gente vai definir uma coisa importante que a gente chama de função derivada. Até então, eu te dei uma função e calculei com aqueles limites a derivada. Presta atenção. Esses limites, eles me dão a derivada da função em um certo ponto do domínio dela. Então aqui eu estou calculando a derivada da função f no ponto P e aqui também. Tudo bem? Agora, vamos supor que você pega uma função bem comportada, você vai poder calcular a derivada dela, a derivada dessa função, em todos os pontos do domínio dela. E aí, se a derivada dessa função existir em todos os pontos do seu domínio, eu vou dizer simplesmente que essa função é uma função derivável. Ok? Quando uma função é derivável em um ponto, quando o limite existe, eu digo que ela é derivável em um ponto do seu domínio. Se ela for derivável em todos os pontos do seu domínio, eu digo que ela é derivável simplesmente. Tudo bem? E aí a gente pode definir o que a gente chama de função derivada da função f, né? Que é isso aqui, ó. Considere uma função f derivável em todos os pontos do domínio dela. A função derivada de f, ou eu posso também chamar de derivada da função f, simplesmente, é uma função que é dada por esse limite. Tá? Então, função derivada de f. Então, o que vai ser a função derivada de f? Vai ser a função f' de x, que é dada por esse limite aí. F de x mais h, menos f de x sobre h. Observem que esses dois limites aqui, eles são muito parecidos. Qual é a diferença entre eles? É que aqui eu estou calculando o limite, eu estou calculando a derivada da função em um certo ponto do domínio dela. E aqui, esse x está me dizendo que ele pertence ao domínio da função f. Então, estou pegando para um x qualquer. Então, se a derivada de uma função existir em qualquer ponto do domínio dela, eu posso definir a função, a derivada dessa função, né, a função derivada da f, como sendo esse limite. Tudo bem? Tá? E aí a gente calcula a derivada dela para todos os pontos do domínio dela. E aí na prática, a gente pode fazer o seguinte. Você pode fingir que você calcula a derivada da função em um certo ponto. E daí você estende isso para todos os pontos do domínio da função. Você pega um ponto P genérico e depois troca P por X e acabou. Então você acabou de encontrar a derivada dela para qualquer ponto do domínio dela. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Vou calcular derivadas agora. E aí, vocês lembram como foi o nosso procedimento no estudo de limites? A gente definiu o que era limite, e a gente foi resolvendo limites e foi aumentando o leque para a gente resolver qualquer tipo de limite que aparecesse. Claro que tem alguns limites bem difíceis e tal, mas nós fomos aprendendo técnicas para calcular limites. Tudo bem? A gente vai fazer a mesma coisa aqui agora. A gente definiu o que é derivada, e agora, a partir da definição de derivada, a gente vai encontrar derivadas de certas funções, e aí a gente vai aumentando o nosso leque. A partir dessas funções, a gente vai juntando informações, juntando resultados e conseguindo derivar novas funções. Tudo bem? Na aula que vem a gente vai ver regra da cadeia, por exemplo, que é uma técnica para a gente derivar certos tipos de funções. E assim por diante. Tá bom? Então essa vai ser a nossa ideia. Vamos começar pela uma função bem básica, que é a função constante. Tá? E a gente quer mostrar que a derivada de uma função constante é zero. Essa é bem simples, né? Bom, vamos usar esse limite. Tá bom? Eu posso usar esse, eu posso usar aquele. Tanto faz. Tá? Posso usar qualquer um dos dois. Tá? Em geral, a gente vai tentar usar esse aqui, mas para certo tipo de funções vai ser mais simples usar aquele. Tá? Vamos ver.
Então eu quero calcular a derivada dessa função. Vai ser o quê? Vai ser o limite, quando h tende a zero, f de x menos... f de x mais h menos f de x sobre h. Bom, mas a função não é a função constante? Então quem é f de x mais h? É o próprio c. Tá? Então fica c. Quem é f de x? É o próprio c. Então c menos c sobre h. Só que c menos c é zero. Então isso aqui dá zero. E portanto a derivada da função constante é zero. Tudo bem? Sob o ponto de vista geométrico, isso faz sentido? Não? Faz, porque a função constante, o gráfico dela como que é? É uma reta horizontal, né? Passando bem aqui no ponto C. Paralela ao eixo das abscissas. Essa é a F. Qual é o coeficiente angular da reta tangente a ela? A reta tangente a ela coincide com ela mesmo. Qual é o coeficiente angular dela, então? Zero. Então a derivada de fato é zero para qualquer ponto do domínio dela. Tudo bem? Ok? Na aula anterior, se eu não me engano, nós fizemos para a função afim e para a função quadrática, lembra? Vocês lembram o que a gente fez? Eu não vou repetir, tá? Para a gente ganhar tempo. Nós vimos na aula anterior que a derivada da função afim é quem mesmo? É a. É o próprio coeficiente angular dela. Tudo bem? Eu já fiz essa. Da função x ao quadrado, eu não lembro se eu fiz ela na aula passada, mas vamos fazer. Por via das dúvidas. Se eu tenho a função x ao quadrado, quem é a derivada dela? Aí olha só. A derivada dela vai ser o limite, quando h tende a zero, f de x mais h. Então, no lugar de x, eu ponho x mais h ao quadrado. Esse é o f de x mais h. Tá? Menos f de x. Tá? F de x é a x ao quadrado mesmo. Sobre h. E aí eu tenho que resolver esse limite. Tá bom? Como é que a gente resolve? Isso aqui eu posso usar uma fatoraçãozinha, né? Que fatoração eu posso usar aqui? Diferença de quadrados, né? A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é a mais b vezes a menos b. Tá bom? É como se isso aqui fosse o a, isso aqui fosse o b. Então vai ficar assim. Limite, quando h tende a zero, a mais b. Então vai ficar x mais h mais x. Vezes a menos b. Então vai ficar x mais h menos x. Tudo isso sobre h. Tudo bem? Agora eu posso cancelar esse x com esse x e aqui vai sobrar só um h multiplicando esse fator. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Então a derivada da função x ao quadrado vai ser o limite, quando h tende a zero, x mais x dá 2x, mais h, vezes h, que sobrou aqui, sobre h. Tá bom? O que eu posso fazer agora? Posso cancelar esse h com esse h. Então sobrou o limite disso. Limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. E quando h tende a zero, isso vai para zero, e portanto sobra 2x, tá? Então, quando você tem a função x ao quadrado, a derivada dela vai ser 2x. Tudo bem? Alguma dúvida? E se fosse x ao cubo?
for a função x ao cubo, né? Vamos ver. Quem é a derivada dela? É o limite quando h tende a zero. X mais h, que é f de x mais h, menos f de x sobre h. Tá? O que eu tenho que usar agora? Mais uma fatoraçãozinha, né? Diferença de cubos. Como que é a diferença de cubos? Quando você tem a ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b quadrado. Certo? Tudo bem? Então vai ficar, ó, esse é o a, esse é o b. Então vai ficar a menos b. Então fica x mais h menos x. Certo? Isso aqui é o a. Isso aqui é o b. A menos b vezes, agora vem o restante, a ao quadrado, então fica isso ao quadrado, x mais h ao quadrado, mais ab, mais x mais h vezes x. Mais b ao quadrado, então x ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Tudo bem? O que dá para fazer aqui? Olha, esse x com esse x cancela. Então ficou limite, quando h tende a zero, de h vezes x mais h ao quadrado. Não vou desenvolver, tá? Deixa assim mesmo. X mais h vezes x mais x ao quadrado. Tudo isso sobre h. E agora, o que a gente pode fazer? Posso cancelar o h com h. Certo? E quando h tende a zero, esse parêntese aqui tende para quanto? H tende a zero, esse parêntese tende para quanto? Vou repetir, eu acho que vocês não escutaram. Meu microfone tá dando para ouvir aí? Quando h tende a zero, este parêntese tende para quanto? Para para x ao quadrado. Sim ou não? Isso aqui vai para zero, ó. Esse aqui vai para quanto? Esse vai para x vezes x, x ao quadrado, porque isso aqui vai para zero. E isso aqui continua indo para x ao quadrado. Então isso aqui, ó, vai para x ao quadrado. Esse aqui vai para x ao quadrado. E esse aqui vai para x ao quadrado. Então tudo vai para 3x ao quadrado. Tá bom? Então quando você tem a função x ao cubo, a função derivada dela, que é a derivada dela, é 3x ao quadrado. Estão percebendo algum padrão? Pega o caso particular aqui, ó, do a igual a 1 e o b igual a 0. Ou seja, pega a função f de x igual a x. Quanto que dá a derivada dela? Eu peguei o a igual a quanto? 1. A derivada da função afim não é o próprio coeficiente angular? Então a derivada dela vai ser quanto? Vai ser 1. Sim ou não? Pega este caso particular aqui, ó. Quando é constante, a derivada é 0. F de x igual a x, a derivada é 1. F de x igual a x ao quadrado, a derivada deu 2x. F de x igual a x ao cubo, a derivada deu 3x ao quadrado. Estão percebendo algum padrão aí? Se fosse f de x igual a x à quarta
Quem que vocês acham que seria a derivada dela? 4x ao cubo. Se fosse f de x igual a x à quinta, quem é a derivada dela? 5x à quarta. Será? Vocês fizeram a conta para saber se é verdade? Na matemática a gente não pode dizer, não, parece que tem um padrão aí. Não deve ser isso. As coisas não funcionam assim, não. Vamos ver se é isso. Vamos pegar o caso mais geral. Vamos pegar f de x igual a... Quer dizer, não é o caso mais geral, né? O caso mais geral é quando o expoente é real. Vamos pegar o expoente natural aqui, para ficar bonitinho as coisas, né? Vamos pegar f de x igual a x elevado a n, com n natural. Vamos ver quem é a derivada dela, tá? Derivada dela vai ser limite, quando h tende a zero, f de x mais h, ou seja, x mais h elevado a n, menos f de x, que é x elevado a n, sobre h. Tá bom? Então isso vai ser o limite, quando h tende a zero. E aí, qual é a fatoração aí agora? Vocês sabem fatorar isso? Vocês sabem fatorar a elevado a n... a elevado a n menos b elevado a n. Isso aqui é a menos b vezes... Quem sabe? A elevado a n menos b elevado a n. É a menos b vezes a elevado a... Ah, o quê? N menos 1 mais A elevado a N menos 2 vezes B mais, tem um bocado de gente aqui, mais A vezes B elevado a N menos 2 mais B elevado a N menos 1. Esta é a fatoração de A elevado a N menos B elevado a N. Isso dá certo, por exemplo, casos particulares. N igual a 1. 1 é redundante, né? N igual a 2. Então fica A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser A menos B vezes N é 2. Então aqui vai ficar 2 menos 1 dá 1. Então fica A. 2 menos 1 dá 1, mais B. Que é a fatoração que a gente sabe, que a gente conhece. Tá? N igual a 3. A terceira menos B a terceira. Isso é A menos B. Vezes A, o N é 3. Então fica 3 menos 1 dá 2. Mais o N é 3. Então fica A elevado a 3 menos 2 dá 1. Vezes B. O próximo é quem? É A elevado a N menos 3. 3 menos 3 é 0. Então fica A elevado a 0 que dá 1. Vezes B ao quadrado. B ao quadrado. Que acaba aqui, ó. 3 menos 1, 2. B ao quadrado. Que é a fatoração que a gente já conhece. Tá bom? Então esse aqui é o caso geral. Diga. No lugar do... Raiz de x no lugar de quem? Ah, tá. Ainda vamos chegar lá. Aí eu reescrevo o x, a raiz de x como x elevado a meio, e vou usar a mesma propriedade, porque mais à frente eu vou ver que a propriedade que eu vou acabar de demonstrar aqui, ela funciona para qualquer expoente real. Tá bom? Mas a gente ainda vai chegar lá. Bom, então a fatoração de x elevado a n, a elevado a n menos b elevado a n é essa. Tá bom? Então vai ficar assim, ó.
considere que isso aqui é A, e isso aqui, o X, desculpa, é B. Então vai ficar A menos B. Então fica X mais H menos X. Vezes. Quem é o próximo? A elevado a N menos 1. Então é esse elevado a N menos 1. Mais. Qual é o próximo? A elevado a N menos 2 vezes B. Então é esse elevado a N menos 2. X mais H não vai caber aqui. Elevado a N menos 2 vezes X mais... Posso apagar aqui? Era só para a gente verificar que isso aqui dava certo, tá? Lá no penúltimo é A, que é X mais H, vezes o B, que é X, elevado a N menos 2. Tá? Mais o último é B elevado a N menos 1. Então, X elevado a N menos 1. Tudo isso dividido por H. Tudo bem? Posso cancelar esse X com esse X, ó. Sobrou um H. Você concorda que esse H está multiplicando todo mundo e eu vou poder cancelar esse H com o H de baixo? Tá bom? Igual como a gente fez aqui, ó, nas outras. E aí, quando H tende a zero, aqui vai tender a zero. Então, esse parênteses vai tender a X elevado a N menos 1. Esse H também tende a zero. Então, isso aqui vai tender a X elevado a N menos 2 vezes X. Quanto é X elevado a N menos 2 vezes X? É X elevado a N menos 1. Porque multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Né? N menos 2 mais 1 dá N menos 1. Então, mais X elevado a N menos 1. Mais... Aqui a mesma coisa, ó. H tende a zero, esse vai para X e esse vai para X elevado a N menos 2. X vezes X elevado a N menos 2 dá X elevado a N menos 1. Mais o último, que é X elevado a N menos 1. Então, observe. X elevado a N menos 1, de novo. Tem quantas parcelas dessa tem aqui? Tem N parcelas. Tem N parcelas, olha só. Aqui, ó, qual é o índice do A? O maior índice do A? N-1, N-2, até o A elevado a zero. De N-1 até A elevado a zero, de N-1 até zero tem N parcelas, né? Então, aqui tem N parcelas. Então, se eu estou pegando N parcelas iguais e somando elas, eu estou, na verdade, fazendo N vezes a parcela, né? Então, isso aqui é N vezes X elevado a N menos 1. Pronto. Então, quando você tem a função X elevado a N, a derivada dela é N vezes X elevado a N menos 1. É como se esse expoente ele viesse para frente multiplicando e você diminuiria uma unidade do expoente. Tudo bem? Por isso que aqui a derivada de X à quarta, como se o 4 viesse para frente, 4 vezes, aí diminui uma unidade, X ao cubo. Tá? Derivada de X à quinta, 5 vezes X à quarta, diminui uma unidade. Tá bom? E na verdade esse resultado aqui serve para qualquer... A demonstração desse jeito, essa demonstração só serve para N natural. Mas mais à frente a gente pode mostrar isso aí, que isso serve para qualquer N real. Tá bom? Então a partir de agora, você já sabe... Vamos assumir como verdade que isso já vale para qualquer N real, tá? Então, você já sabe derivar, por exemplo, você tem a função f de x igual a x elevado a 100. Você já sabe quem é a função derivada dela, né? Vai ser quem? 100 x elevado a 99. Tá bom? Vamos pegar aquela que o colega falou, f de x igual a raiz quadrada de x.
Bom, raiz quadrada de x eu posso reescrever como x elevado a meio. Então, quem é a derivada dela? É meio vezes x elevado a meio menos 1. Não é assim a regra? O expoente cai, meio caiu, e diminui uma unidade do expoente. Então, meio menos 1 no expoente. Tá claro para todo mundo? Tá? Então, isso aqui vai ser meio vezes x elevado a meio menos 1 dá menos meio. Tá? Aí, esse menos meio eu posso inverter, né? Então, fica 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. Tá bom? Quando o expoente é negativo, eu posso inverter a base. E aí, a gente conclui que a derivada da f é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, quando você tem f de x igual a raiz de x, a derivada dela é 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Alguma dúvida? E aí você pode brincar do jeito que você quiser aí. Vamos ver outras. Vamos pegar x elevado a raiz quinta de x ao cubo. Tá? Como é que a gente faz essa? Isso aqui você pode primeiro ajeitar ela, x elevado a 3 quintos, certo? E aí você usa a regra. A derivada dela vai ser 3 quintos vezes x elevado a 3 quintos menos 1. Confere? O expoente cai e diminui uma unidade do expoente. Tá? Então, isso é 3 quintos vezes x elevado a menos 2 quintos. Tá bom? 3 quintos menos 1, menos 2 quintos. Então, isso aqui é 3 quintos. Vou inverter. 3 sobre 5 vezes raiz quinta de x ao quadrado. Tudo bem? Inverti aqui, ó. Deixa eu fazer devagar. 3 quintos vezes x elevado a 2 quintos. Inverti e troquei o sinal. Tá? Então fica 3 sobre 5 vezes raiz quinta de x ao quadrado. Pronto. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí você já sabe resolver derivadas de função potência. Tá? Essa é a regra da derivação de função potência. Tá? Bonitinho isso, né? Aí com a regra de derivação fica bem mais fácil, né? Bom, então nós já sabemos que nós podemos... Você tem uma função... você tem uma função e você deriva ela uma vez. Aí você obtém a primeira derivada dela. Só que a função que você obtém, ela também pode ser uma função derivável. Pô, então eu posso derivar ela. Aí você deriva ela. Ou seja, você deriva a derivada da primeira função. Então você vai obter a segunda derivada da primeira função. Você tem uma função, aí você deriva uma vez, você obtém uma outra função. Aí você pega essa outra função, deriva ela de novo, você obtém uma segunda função. Na verdade, uma terceira função, né? Essa terceira função é a segunda derivada da primeira. E aí, se a terceira função for derivável, você pode derivar ela de novo. Aí você obtém a terceira derivada da primeira. Aí você deriva de novo, obtém a quarta derivada. E aí você pode derivar quantas vezes der para derivar. Tudo bem? Então essas são as derivadas de ordem superior. Tá? São as derivadas de ordem superior. Então,
vamos lá. Ó, suponha que uma função f é derivável em seu domínio, tá? Nós já vimos que a função derivada é aquela função f', tá? E a partir dela, se ela for derivável, eu vou chamar a derivada da derivada de segunda derivada. E eu vou denotar ela por f duas linhas. Tudo bem? Vocês lembram que na notação de Leibniz, a gente usa essa notação aqui em geral, né? F' de x, para indicar a derivada da função. Mas eu falei na aula passada que a gente pode usar esta notação aqui também. df dx. Né? Que vem lá da razão incremental lá que a gente viu. Tá bom? E aí a notação da derivada de segunda ordem vai ser aquela, ó, d2f dx2. Essa vai ser a notação para indicar a derivada de segunda ordem da função f. E assim por diante. A derivada de terceira ordem vai ser d3f dx3. De quarta ordem vai ser d4f dx4. E assim por diante. Isso é só questão de notação, para indicar a primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Na aula passada, eu comecei a definir derivada a partir de dois problemas físicos, que era o problema da velocidade instantânea e da aceleração instantânea, lembra? Então, do jeito que nós definimos, nós vimos que se você tem uma função, a função posição, você deriva ela, você obtém quem? A velocidade, a função velocidade. Então, eu posso definir as coisas dessa forma. Você tem a função posição. Se essa função posição for derivável, então a derivada dela vai te dar a função velocidade. Que é isso aí que aparece. Mostra lá pra gente, por favor. Então, aquele quociente, aquele limite daquele quociente, é a função velocidade, que é quem? É a derivada da função posição. Aí eu falei assim, bom, mas se você tem a velocidade, a função velocidade, você deriva ela, você obtém a aceleração. A aceleração é o limite daquele quociente. Observe que naquele quociente eu tenho a função velocidade. Então, a derivada da velocidade é a aceleração. Bom, se eu tenho a posição, eu derivo ela, obtenho a velocidade. E se eu tenho a velocidade, derivo ela, obtenho a aceleração, significa que a aceleração é o que da posição? A segunda derivada. Tudo bem? Então, se você tem algum problema, que você tem a função posição e você quer achar a função aceleração, basta pegar a função posição e derivar ela duas vezes. Belezinha? Tá bom? Olha um exemplo. Um móvel em movimento retilíneo tem sua posição descrita por essa equação aí, ó, onde S é dado em metros e T em segundos. Na letra A eu quero determine a velocidade desse móvel em função de T. Deixa eu colocar aqui a posição. S de T é igual a 2T ao cubo mais 8T mais 10. Eu ainda não falei das regras de derivação todas, mas em geral, nas regras de derivação, eu ainda vou demonstrar, vou falar delas, mas em geral é assim. Você tem um polinômio. O polinômio é uma soma de monômios. Se você sabe derivar cada monômio, você sabe derivar todo o polinômio, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá bom? Então, se eu quero derivar uma soma como essa, basta que eu derive cada parcela e depois some elas. Tudo bem? E a derivada de uma função por uma constante é o produto da constante pela derivada da função. Ou seja,
Eu quero derivar t ao cubo. Eu sei quanto é a derivada de t ao cubo? Sei. Quem é? 3t ao quadrado, sim ou não? Ah, professor, e a constante? Aí a constante tu deixa aqui, multiplicando na frente. A derivada da constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Quem é a derivada de t? 1. Né? Quanto é o expoente do t? É 1. Então 1 vem para frente, vezes t elevado a 1 menos 1. Diminui uma unidade. Só que 1 menos 1 é 0. T elevado a 0 é 1. Ficou claro para todo mundo? Tá? Então aqui vai dar 1. E o 8, professor? O 8 deixa aqui multiplicando. É constante, deixa aí. Mas, quem é a derivada da constante mesmo, que a gente tinha mostrado? Primeiro exemplo da aula? 0. Isso aqui é a derivada da função posição. Só que a derivada da posição é quem? A velocidade. Então, isso aqui é a função velocidade. Tudo bem? Tá? Então, a velocidade é igual a 2 vezes 3, 6t ao quadrado, mais 8. Pronto. Tá bom? Essa era a letra A. Ele queria a velocidade, né? Na letra B, ele quer a aceleração. Então, o que eu vou fazer agora para obter a aceleração? Eu derivo a velocidade. Então, a derivada da velocidade vai me dar a função aceleração. O 6 é constante, deixa aqui. Quem é a derivada de t ao quadrado? 2t. Tá claro para todos? Mais derivada de 8, 0. Então, a função aceleração é igual a 12t. Pronto. Belezinha? Alguma dúvida? Tá bom. Tá, vamos mudar um pouquinho o foco. Mas ainda falando de derivada, deixa eu falar de um teorema importante, que é um teorema que relaciona as duas principais características de funções estudadas até aqui no nosso curso, tá? Que é a característica de continuidade e derivabilidade. Derivabilidade implica continuidade. Ou seja, se você tem uma função derivável em um ponto do domínio dela, isso vai significar que essa função é contínua nesse ponto. Então, se você sabe, presta atenção, se você sabe que uma função é derivável em um certo ponto do domínio dela, então você pode ter absoluta convicção, absoluta certeza que essa função vai ser contínua nesse ponto. Vocês lembram a definição de continuidade, gente? O que significa uma função ser contínua em um ponto do seu domínio? Mas nem precisa falar de limite lateral, na verdade, né? Você pode simplesmente dizer que vamos relembrar aqui. Observação. O que significa dizer que f é contínua em x igual a p no domínio dela? Primeira coisa, o ponto tem que estar no domínio dela. Só se discute continuidade de funções em pontos do seu domínio. Tudo bem? E o que tem que acontecer? O limite da função,
quando x tende ao ponto em questão, tem que ser igual à imagem do ponto. Lembra? Ou seja, não pode acontecer coisas assim. Não pode acontecer coisas assim, olha. Por exemplo, está aqui uma função f, está aqui um ponto. Isso não pode acontecer. Primeiro, por quê, professor? Porque o limite dessa função f, quando x tende ao ponto P, ele é quanto? Nem existe. Não existe. Por que esse limite não existe? Porque pela esquerda do P, o limite é um certo valor aqui. E pela direita do P, o limite é esse outro valor. E esses valores são diferentes. Para o limite existir, os limites laterais têm que ser iguais. Tudo bem? E isso é uma coisa que não pode acontecer. Outra coisa que não pode acontecer. Isso aqui também não pode acontecer. Por que não pode acontecer, professor? Porque quanto que é a imagem do ponto P pela função f? A imagem do ponto, quanto é? L2. E quanto que é o limite da função f quando x tende ao ponto P? L1. Mas L2 não é diferente de L1? Se fossem iguais, aí a função seria contínua. Seria o caso como esse aqui, ó. Se eu tirar essa bolinha daqui e pintar aqui essa bolinha, aí essa função é contínua no ponto P. Tá bom? Mas com isso aqui, ela já não é mais contínua no ponto P. Tá claro? Para todos? Tá bom? Agora vamos voltar para o teorema. Era só para a gente relembrar o conceito de continuidade. O que que esse teorema nos diz? É um teorema essencial, muito importante, como a gente vai ver. Tá? Se você sabe, isso aqui é hipótese. Em teorema, você tem uma hipótese e quer chegar em uma tese. Tá? Qual é a hipótese? Você sabe que a função é derivável. Então, qual é a tese? O que vai acontecer? Então, com certeza, essa função vai ser contínua. Então, ser derivável implica em continuidade. Você olha para uma função, essa função é derivável em tal ponto. Então, eu também já sei que essa função é contínua. Nesse ponto. Tá bom? Agora, preste atenção agora. Será que a recíproca desse teorema é verdadeira? Será que, se eu souber que uma função é contínua, eu automaticamente posso afirmar que essa função é derivável? Vou repetir. O teorema me diz que se a função é derivável, então eu sei que ela é contínua. Eu quero saber se a volta, se a recíproca é verdadeira. Se eu souber que a função que a função é contínua, será que ela vai ser derivável? Vou te dar um exemplo. A função módulo de x, ela é contínua? Sim ou não? Olha para o gráfico dela. Preste
Prestar bem atenção nisso, que isso vai ser questão de prova. Esse é o gráfico da módulo de x. Tá bom? Essa função é contínua em todo o seu domínio. Ela é contínua? Sim. Em particular, x igual a zero, ela é contínua? Sim, ela é contínua. Tudo bem? Agora, essa função é derivável? Por que não? Vamos ver? Olha, ele disse uma coisa muito interessante. Professor, se eu for tentar calcular a derivada pela direita e pela esquerda, não vai dar o mesmo valor. Significa que o limite da derivada não vai existir, né? E, portanto, se o limite não existe, então ela não é derivável, né? Porque a função, para ser derivável, o limite tem que existir, né? Então vamos pegar aquele limite, f' de x igual ao limite. Eu vou pegar aquele outro limite, x tende a p de f de x menos f de p sobre x menos p. Tudo bem? Pode ser qualquer um dos dois. Nesse caso eu vou pegar esse. Vou pegar em x igual a zero. Tá? Lembrem-se que a módulo de x, ela é x ou menos x. Ela é x se o x for maior ou igual que zero. E menos x se o x for menor que zero. Lembra? Tudo bem, né? Então vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o seguinte limite. Limite quando x tende a zero pela direita. Tá? Vai ficar assim, ó. F de x, quem que é f de x? É a módulo de x. Só que a módulo de x, com x positivo pela direita, é x. Então fica x menos f de p. Quanto que é a imagem? O p aqui é zero, tá bom, gente? P igual a zero. Quanto é o módulo de zero? É zero. Sobre x menos o p, que é zero. Dá 1. Sim ou não? Tá? Agora vamos pegar o outro. Pela esquerda agora. F de x, que vai ser pela esquerda do zero, f de x é menos x. Então, menos x, f de p é zero, sobre x menos zero. E aqui dá quanto? Menos 1. Então, deu diferente, como nosso amigo disse. Se deu diferente, significa que esse limite, e portanto a função é derivável, aqui era p, né? É derivável em p igual a zero? Não. A função é derivável quando esse limite existe. Como o limite não existe, ela não é derivável. Tudo bem? Então, espera lá. Vamos recapitular então. O que está acontecendo? Quando você sabe que uma função é derivável, automaticamente você pode afirmar que ela é contínua. Tudo bem? Agora, se eu sei que a função é contínua, eu posso afirmar que ela é derivável? Não. Esse é um exemplo. Essa função módulo de x, ela é contínua em x igual a zero. Porém, ela não é derivável em x igual a zero. Então, a recíproca desse teorema, ela não é verdadeira. Tá? Vamos demonstrar esse teorema rapidinho, só para não ficar só nas minhas falas, para a gente acreditar que isso aí é verdade mesmo, né? A gente não vai demonstrar muitos resultados, mas alguns que forem mais tranquilos da gente entender, porque tem alguns teoremas que são bem complexos para a gente ficar fazendo as demonstrações. A gente deixa mais para quem faz matemática e tal. São teoremas mais avançados, tá? Bom, eu tenho que sair daqui e chegar aqui, né? Eu tenho que sair da definição de derivada. Qual é que é a definição de derivada no ponto P? Limite. Quando x tende ao ponto, f de x menos f de p
sobre x menos p. Isso aqui eu sei que é verdade, isso aqui existe. Esse limite existe. E eu quero mostrar que a função é contínua em um ponto. Ou seja, eu quero mostrar que isso aqui é verdade. Porque a função é contínua quando isso acontece. Tudo bem? Eu vou pegar o seguinte limite. Temos o seguinte, ó. Vou pegar o seguinte limite, ó. Limite f de x. Eu vou tentar calcular esse limite aqui, pessoal. Presta atenção. Presta bem atenção. Quanto que tem que ser esse limite para que eu conclua que a função é contínua? Quanto que tem que ser aquele limite lá? Compara isso com isso. Quanto que tem que ser aquele limite? Tem que ser 0. Sim ou não? É como se eu pegasse isso aqui e passasse para cá. E agrupasse. Quando eu passo ele para cá, não fica 0 lá? Então, se eu conseguir mostrar que isso aqui é 0, acabou o meu problema. Sim ou não? Tá bom? Vamos tentar ver quanto que é isso, tá? Isso aqui você concorda que é igual a esse limite aqui, ó? Quando x tende ao ponto P, de f de x menos f de P, sobre x menos P, vezes x menos P. Você concorda que esse é equivalente a esse? Eu mudei alguma coisa aí? Não, porque eu só multipliquei em cima e embaixo. Qualquer momento posso cortar. Sim ou não? Mas o limite desse quociente é quanto? O limite desse quociente é quem? Não é a derivada da função no ponto? Sim ou não? Isso aqui é derivada da f em p. Vezes... E o limite quando x tende a p de x menos p, isso aqui é quanto? 0. É só substituir o x por p, né? P menos p dá 0. Isso vezes 0 dá 0. Pronto. Então acabou, né? Porque era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que esse limite é 0. Acabei de mostrar. Se esse limite é 0, significa que a função é contínua. Então eu usei o fato da função ser derivável e provei que a função é contínua. Então a partir de agora a gente pode usar esse resultado, tá? Se vocês... Ficou alto de repente. Se você sabe que a função é derivável... Ficou muito alto agora, não sei. Oi, som... Oi. Agora, eu acho que melhorou. Se você sabe que a função é derivável, então, automaticamente, você sabe que ela é contínua. Tá? Agora, a recíproca não é verdadeira. Porém, em implicações lógicas, existe a contrapositiva. Eu acho que eu já falei dela para vocês. Não sei se vocês lembram. Né? Quando você tem a seguinte implicação, ó. Se A implica P, se A implica B, então não B implica não A. Ou seja, traduzindo, considera que isso aqui é A e isso aqui é B. Eu sei que se a função é derivável, então ela é contínua. Então, a contrapositiva dela é verdadeira. Ou seja, se eu sei que a função não é contínua, não B implica não A. Se eu sei que ela não é contínua, então ela não é derivável. E isso me dá uma ferramenta poderosíssima para eu verificar quando uma função é derivável ou não em pontos do seu domínio. Para eu verificar se, na verdade, se ela é derivável ou não, eu fui precipitado na minha fala. Na verdade, para a gente verificar se a função não é derivável apenas, né? Você pode, para verificar se ela não é derivável em um ponto do seu domínio, você pode primeiro verificar se ela não é contínua. Porque se ela não for contínua, ela não é derivável. Ok? Então, essa ideia da contrapositiva ela é muito importante. Olha, quer ver um exemplo que isso aqui é verdade? Ó, presta atenção.
Se é paraense, então é brasileiro. É verdade isso? Sim, né? Agora eu vou pegar a contrapositiva. Se não é brasileiro, então não é paraense. Isso é verdade também? Isso é a propriedade contrapositiva da implicação lógica. Tá bom? Quando você tem uma implicação A implica B, então você automaticamente pode concluir que se não B, então não A. Tá? Se é paraense, então é brasileiro. Eu posso dizer que se é brasileiro, então é paraense? Não, porque tem brasileiro que não mora, que não é paraense, não nasceu no Pará. Mas se a pessoa não for brasileira, com certeza ela não é paraense, que é a contrapositiva. Tudo bem? Então, a contrapositiva, ou seja, se não é contínua, então não é derivável, a contrapositiva vai me dar uma ferramenta poderosa para eu verificar se uma função não é derivável em um ponto, tá bom? Então, é isso ali que eu estou falando. Se f não for contínua, então f não é derivável. Tá bom? Deixa eu fazer um exemplo. Olha esse exemplo. Verifique se a função abaixo é derivável em x igual a 2. A função é f de x igual a 2 menos x, se o x for menor que 2, e menos 2x mais 1, se o x for maior ou igual que 2. Tá? Quero ver se essa função é derivável em x igual a 2. Aí você pode se perguntar, bom, pode ser que ela não seja derivável, né? Então como é que eu vou ver se ela não é derivável? Primeiro eu vou ver se ela não é contínua. Porque se ela não for contínua, ela não é derivável. Tá bom? Então vamos ver se ela é contínua. Para ela ser contínua, o que tem que acontecer? O limite de f de x, quando x tende ao p, tem que ser igual a f de p. Eu tenho que verificar isso. Primeira coisa. Quanto que é f? No caso eu quero em x igual a 2, né? Eu quero em x igual a 2. Quanto que é f de 2? Olha para essa função e me diz quanto que é f de 2. Menos 3. O igual a 2 está bem aqui, então é nessa sentença. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. Tudo bem? Agora eu vou calcular o limite. Quero mostrar isso aqui. Só que como eu tenho uma função definida por partes, eu tenho que calcular os limites laterais. Tá? Então vamos lá. Limite, quando x tende a 2 pela direita... Quando x tende a 2 pela direita, valores maiores que 2, a f é essa. Vai ficar menos 2x mais 1. Tá bom? Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar menos 3, só substituir. Isso aqui é contínua. Em x igual a 2, tá bom? E pela esquerda, limite, quando x tende a 2 pela esquerda já é essa. Então é 2 menos 1. 2 menos x. Que vai dar 0. Deu igual? Deu diferente. Significa que o limite nem existe. Então ela é contínua? Não. Então f não é contínua em x igual a 2 e... Portanto, não é derivável em x igual a 2.
Porque se ela não é contínua, ela não é derivável. Tudo bem? Agora vamos supor que eu tivesse concluído que ela era contínua. Eu podia concluir que ela era derivável? Não. Se eu concluir que ela é contínua, eu não posso concluir que ela é derivável. A recíproca não é verdadeira. Eu te dei o exemplo da função módulo, que é contínua, mas não é derivável. Então, como que eu teria que fazer então, professor, agora? Aí você calcularia a derivada dela, pelo limite. E aí, nesse caso, nem tem regra de derivação, tem que ser via definição mesmo, via limite. Tá bom? Tá claro para todos? Vamos olhar o gráfico dessa função rapidinho. Dois menos x. Dois x menos 1. No 2, ela é menos 3. Fica muito para baixo, né? Eu vou deixar bem fora de escala aqui, tá? Menos 3 aqui. Passaria aqui, meio aqui assim. Aqui assim, ó. Olha, esse é o gráfico da função f. Função definida por partes. Ela é contínua, portanto ela não é derivável em x igual a 2. Tudo bem? Agora, diga. Agora, pergunta. Como uma função pode não ser derivável? Sob o ponto de vista geométrico, interpretação geométrica, como que uma função em um certo ponto do seu domínio pode não ser derivável? Eu já vi que tem funções que não é derivável. A módulo é um exemplo, essa daí é um exemplo também. Mas qual é a característica geométrica dessas funções que me diz que elas não são deriváveis nesses pontos? Alguém sabe? Isso. Mas o que você quer dizer com curva suave? Muito bem. Perfeito. Quando uma curva tem um bico, como nosso amigo disse, como é o caso da módulo, nesse ponto de bico, ela não é derivável. Por quê? Por que que quando tem bico no gráfico de uma função, nesse ponto eu sei que ela não é derivável? Ela muda, ela tem uma mudança abrupta, né? Mas, ok, mas por que que o fato dessa mudança abrupta me diz que ela não é derivável nesse ponto? Para a gente responder isso, a gente vai para interpretação geométrica da derivada. O que é derivada num ponto? Coeficiente angular da reta tangente. Quem é a reta tangente nesse ponto aqui? Não tem, né? Não existe reta tangente aí. É por isso que nesses pontos onde tem bico, a função não é derivável. Porque não faz sentido aí reta tangente. Aqui também, ó, apesar de não ter bico, mas tem um ponto grande de descontinuidade.
Não tem como definir reta tangente aqui também. Tudo bem? Outro, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Nesse gráfico aqui, quero que vocês me digam se ela tem derivada. Nesse ponto aqui do gráfico. Nesse ponto P aqui. Tem derivada aí, sim ou não? A derivada da função f nesse ponto P existe ou não? Existe? Quanto é então? Se eu colocasse assim, ó, isso é muito bacana, gente. Entender essas coisas, isso aqui é importante para vocês, tá? É entender esses conceitos. Tá aí, esses dois gráficos. Vamos por esse. A derivada nesse aqui existe? Nesse ponto P? Existe? Se existe... Vendendo picolé aí, é? Se existe, quanto que é a derivada da f no ponto P? Ouvi alguém falando? Zero. Muito bem. Por que zero? Porque a derivada nesse ponto P, eu coloquei aqui, ela é horizontal. E quanto que é o coeficiente angular de uma reta horizontal? Zero. Por isso que a derivada nesse ponto é zero. Tudo bem? Agora vamos para cá. Quanto que é a derivada nesse ponto, caso ela exista? Por que 1? Vertical? Vamos lá. Quanto é a inclinação dessa reta, já que ela é vertical? 90 graus, sim ou não? 90 graus, a inclinação dela. O que é o coeficiente angular de uma reta? É a tangente da inclinação. Certo? Coeficiente angular dessa reta é a tangente da inclinação, que é 90 graus. Mas o que é a tangente de 90? É seno de 90 dividido por cosseno de 90. Quanto que é seno de 90? 1. Quanto que é o cosseno de 90? 0. Pode isso? Não. Então isso aqui não existe. Portanto, a derivada dessa função no ponto P não existe. Diga. Não, mas não tem todos, não são todos, só tem um ponto, tanto que eu marquei só um pontinho, só uma bolinha aqui. Não, mas não tem pontos do gráfico, apesar de que
parece que tem outros pontos do gráfico que se sobrepõem à reta, mas na verdade só tem um, tá? Porque o desenho pode induzir a isso, tá? Mas só tem um pontozinho aqui em que a imagem dele, nesse ponto P, é esse aqui, é f de P aqui, ó. Não só tem um ponto, então está bem definida. É o gráfico de uma função. Só que a tangente nesse ponto, a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, ela é vertical. Tudo bem? Ela é vertical. Aí eu estou perguntando, o coeficiente angular dessa reta tangente é quanto? Calculei aqui, ó, ele não existe. Quando a reta é vertical, ela não possui coeficiente angular. Não é que é zero, não é zero. Ele não existe, na verdade. Tudo bem? Agora, o que é... Só um instante. O que é a derivada da função no ponto? Tá. O que é a derivada da função no ponto? Não é o coeficiente angular da reta tangente? Sim ou não? O coeficiente angular não existe? Então, portanto, a derivada não existe. Tudo bem? Então, tem 3 casos em que uma função pode não ser derivável, sob o ponto de vista geométrico, tá? Quando ela tem bico, que aí não faz sentido, reta tangente no bico. Quando ela tem descontinuidade, também não faz sentido, reta tangente. E quando ela tem reta tangente vertical, aí o coeficiente angular não existe, portanto a derivada não existe. Diga, filha. Geralmente as funções definidas por partes têm essa característica. Tá? Geralmente ela tem. Não, tem funções definidas por partes que são deriváveis. Tem. Eu poderia pegar uma outra aqui, uma função... vamos pegar uma quadrática aqui que encaixasse certinho e ela partiria daqui. Aí nesse ponto ela seria derivável. Entendeu? Então é possível. Tá? Mas vou ter funções definidas por partes que são deriváveis e que não são deriváveis. Esse aqui foi um exemplo de uma que não era derivável, tá? Mas eu poderia mostrar, eu acho que aqui no exemplo, essa daqui, eu acho que essa letra B, olha aqui no slide, essa letra B, ela é derivável. Essa letra B aí é derivável. Vou deixar para vocês tentarem fazer. Tá? Diga, filho. Sim. A reta tangente... a tangente vem aqui, ela vem assim, ó. Aqui, ó, vem a tangente aqui assim, ó. Aí quando chegar bem aqui, ela é vertical. Ok? Exatamente nesse ponto. Eu estou falando que a derivada no ponto. Nos outros existe derivada. Mas nesse ponto não existe, porque a reta tangente ao gráfico nesse ponto é vertical. Tá bom? Boa pergunta. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui tem retas tangentes aqui, ó. Em cada ponto. Aí bem aqui é vertical. Lembrem-se que o conceito de reta tangente é o conceito local, como eu falei na aula anterior. Né? É um conceito local. Quando eu calculo, quando eu encontro reta tangente, vamos pegar um gráfico aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Por isso que aquela ideia de a reta tangente a uma curva é uma reta que toca só em um ponto da curva. Isso é um conceito errado. Por quê? Porque quando eu olho para essa reta tangente aqui, ó,
Ah, aqui perto tocou só em um ponto. Mas se eu prolongar ela para cá, tocou em outro. Então, o que me interessa é próximo do ponto P. Por isso que o conceito de limite é aquele conceito se estendendo ao ponto, perto do ponto. Né? Então, aqui eu tenho outras retas tangentes, mas eu estou falando especificamente desse ponto P. Nesse ponto P, a reta tangente é vertical e, portanto, não existe derivada nele. Tá bom? Tá claro, gente, isso para todo mundo? Tudo bem? Olha essa figura aqui, ó. Pergunta: nesse ponto aqui de abscissa menos 2, a função é derivável? Sim ou não? No ponto, esse ponto bem aqui onde está o mouse, é derivável? Sim. Tranquilo, posso entender uma... Diga, filho. Não, a modular ela não é derivável no bico. Nos outros ela é derivável, tá bom? Só no bico. Tá, então nesse ponto aí, menos 2, ela é derivável? É, consigo desenhar uma retinha tangente aí tranquilamente. Nesse ponto de abscissa menos 1, tanto aqui quanto aqui embaixo, ela é derivável? Não. Primeiro porque esse ponto menos 1 é um ponto de descontinuidade. Se a função é descontínua, então ela não é derivável. Tudo bem? Nesse ponto aqui de abscissa 0, 0 e menos 2, ela é derivável? Sim. Quanto que é a derivada aí? 0. Reta tangente horizontal aí. Tá bom? Nesse ponto bem aqui de abscissa 1,5, é derivável? Não. Ela é contínua? É. Mas não é derivável. Tem bico aí. Nesse de abscissa 3, é contínua? É. É derivável? Não. Tem bico também. E nesse de abscissa 4, ela é contínua? É. É derivável? É também. Tudo bem, gente? Ficou claro? Tá? Beleza. Então, se ficou claro, essa ideia geométrica é essencial, tá? Pode ser que apareça alguma coisa disso na tua prova. Derivada de funções elementares, já falei sobre isso, tá? Aí eu só estou abrangendo para R em todos os reais, tá? Continua valendo a mesma derivada, a mesma regra de derivação. Vou deixar essas aqui para vocês tentarem fazer, tá? Se vocês quiserem tirar uma foto aí rapidinho, vocês podem tentar fazer. A gente já fez algumas. Mas nesses últimos 10 minutos eu quero... na aula anterior eu fiz a primeira, lembra? Eu fiz a primeira na aula anterior. Eu mostrei que a derivada do seno é o cosseno. E eu falei para vocês tentarem fazer e mostrar que a derivada do cosseno é menos seno. Tá bom? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então não vou fazer essa daí. Mas essa aí é importante. A derivada da e elevado a x é a própria e elevado a x. Tá? Essa é fundamental. Na verdade, vou mostrar um caso mais geral. Eu vou mostrar a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Mas eu vou mostrar que... na verdade, vou perguntar, né? Quanto que é a derivada de a elevado a x? Um a qualquer. Porque o e é quando as coisas ficam bem bonitinhas, né? Quando a base é e, aí tudo fica lindo. Porque a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Agora, quando é um a qualquer, né? Quando for uma base qualquer... Aí... Fala? X vezes... Não pode. Não, entendi o que você disse.
Ele falou que era x vezes a elevado a x menos 1. Mas não pode, porque lá naquele caso, o expoente era um número real. Aqui o expoente é a variável, o real é a base. Tá bom? Lá era x elevado a, por exemplo. Aí eu posso dizer que é a derivada disso é a vezes x elevado a menos 1, onde esse a é real, é constante. Aí ok. Mas aqui o x é variável, tá bom? Muito bem. Vamos lá, vamos derivar isso. Derivada disso vai ser o limite, quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h, não é isso? F de x mais h é a elevado a x mais h. Menos f de x, a elevado a x sobre h. Tenho que calcular esse limite. Tá bom? Como é que eu vou fazer para calcular esse limite? Vou fazer assim, ó, limite, quando h tende a zero. A elevado a x mais h, eu posso reescrever como a elevado a x vezes a elevado a h. Sim ou não? Porque produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Tudo bem até aí? Tá? Poderia voltar para cá, ó. Mantenho a base e somos expoentes. Agora, esse a elevado a x eu vou pôr em evidência. Vai ficar assim, ó. A elevado a h menos 1 sobre h. Tudo bem? Alguém sabe quanto que dá esse limite aqui? 1? Será? Esse limite daria 1, o limite desse parênteses daria 1 se fosse e. Mas com a ele não dá 1. Vamos ver quanto é que ele dá. Vocês viram esse limite aí, vocês viram esse limite aqui, ó, limite, quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h, isso dá 1, com o professor Leão, na aula de limites infinitos e limite fundamental exponencial. Lembra? Ele dá 1 quando a base ali daquele expoente é e. Mas eu estou fazendo o caso mais geral. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Com a aqui, ó. Quanto que dá isso? Tá? Aí eu vou fazer uma substituição. Tá bom? Eu vou chamar de u a elevado a h menos 1. Tá bom? Aí eu vou passar esse 1 para cá, vai ficar u mais 1 igual a elevado a h. E eu vou tentar isolar o h. Como é que eu faço para isolar o h? Logaritmo. Então, aplico o log aqui, ó. Em qual base? Na base A, que é com quem eu estou trabalhando. De u mais 1 igual ao log na base A de a elevado a h. Aí esse h, ó, vem para frente. Então vai ficar log de u mais 1 na base A igual a h, né? H vezes log de A na base A dá 1. Então pronto, isolei o H. Tudo bem? Até aí? Então, esse limite aqui, ó, ele vai ficar, o limite, quando H tende a zero, de A elevado a H menos 1 sobre H, ele vai ser o limite de A elevado a H menos 1, eu chamei de U. Isso de cima eu chamei de U. Tudo bem? Sobre H. Aí o H eu encontrei. Está aqui, ó. Esse é o H. É log na base A de U mais 1. Tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Tá, né? Tá
Tá faltando mudar isso aqui, ó. Certo? Porque agora eu estou na variável u. Eu saí da variável h. Eu fui para u. Bom, mas daqui, ó, quando h tende a 0, o u tende a quanto? Tende a 0 também, né? Porque olha só, se o h tende a 0, a elevado a 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então o u tende a 0 também. Tá bom? U tende a 0. Bom, aí olha só. Fazer uma coisinha esperta aqui, ó. Esse u, eu vou inverter ele aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. 1 sobre u. Mudei alguma coisa? Não, né? Porque mantenho e multiplico por essa invertida, aí eu volto para cá, aí o u sobe. Não mudei nada. Mas por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar esse 1 sobre u e vou jogar para cá, para cima, pela propriedade do logaritmo. Tá? Vai ficar assim, ó. Limite, quando u tende a 0, de 1 sobre o log na base a de u mais 1 elevado a 1 sobre u. E o limite, quando u tende a 0, desse parêntese aqui, a gente sabe quanto é. Quanto que é? É e. Vocês viram lá na aula de limite fundamental exponencial. Vocês viram esse limite aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Limite, quando u tende a 0, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, isso é e. Tá bom? Então, isso significa o seguinte, ó. Que esse limite, ele vai para 1 sobre o log na base a de e. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Então, aqui eu vou fazer o que a gente chama nos logaritmos de mudança de base. Lembra da propriedade mudança de base dos logaritmos? Que é assim, ó. Quando você tem o log de A numa base B, você pode dizer que isso aqui é o log de A numa base C, dividido pelo log de B na base C também. Então eu mudo da base B para a base C. Log desse, do logaritmando na base C, e o log da base na nova base, na base C. A gente chama essa propriedade de mudança de base. Tá bom? Já estou acabando, tá, pessoal? Então, eu vou mudar para a base E, tá? Log natural de E sobre o log natural de A. Tudo bem? Ln significa log na base E. Então, log na base E de E sobre o log na base E de A. Tudo bem? Divisão de fração, conserva a de cima e inverte a de baixo e multiplica. Então, fica o log natural de A sobre o log natural de E. Só que o log natural de E é quanto? É 1, né? Porque é o log de E na base E. Isso aqui é 1. Então, isso aqui ficou o log natural de A. Então, isso aqui, ó. Limite quando h tende a 0 disso é log natural de A. Então, isso aqui é A elevado a x vezes o log natural de A. Então, resumo da história. Para a gente fechar. Quando você tem a função f de x igual a elevado a x, a derivada dela é a elevado a x vezes o log natural de A. Tudo bem? E você pode fazer a mesma ideia, não vai dar tempo, mas na aula que vem eu vou fazer a do logaritmo.
tá? Do log em qualquer base. Nós temos essa aqui, ó. Quando você tem uma função f de x igual ao log de x na base A, então a derivada dela vai ser 1 sobre x vezes o log natural de A. E com isso eu obtenho as duas básicas, as duas com a base e, que é a seguinte, ó. Quando eu tenho a função f de x igual a e elevado a x, a derivada dela é a própria e elevado a x. Por quê? Substitui o a por e elevado a x. Então vai ficar e elevado a x vezes o log natural de e, que é 1. Então dá a própria e elevado a x. E quando você tem f de x igual ao log natural de x, a derivada dela é só 1 sobre x. Por quê? Você substitui o a por e. 1 sobre x vezes o log natural de e, que é 1. Então fica só 1 sobre x. Tá bom? Então essas duas aqui, elas são fundamentais, isso aqui, tá? Na aula que vem eu reforço isso. E tudo isso vai estar na tua prova, tá bom? Então estuda. Um abraço e até quarta-feira.